Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal de resumo de livros. Aqui é o lugar certo para quem curte uma boa leitura de livros de vários gêneros. Todos os dias às 6 horas da noite tem vídeo novo com 4 resumos de livros para ajudar você a escolher uma boa leitura. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro Contato. Contato é uma obra de ficção científica escrita por Carl Sagan e publicada em 1985. A narrativa combina ciência, filosofia, religião e questões existenciais, explorando a possibilidade do primeiro contato entre a humanidade e uma civilização extraterrestre. O romance gira em torno da vida da protagonista Eleanor, Ellie Arroway, uma cientista brilhante especializada em radioastronomia, e sua jornada em busca de sinais de vida inteligente fora da Terra. Desde jovem, Ellie sempre demonstrou curiosidade intensa sobre o universo e a ciência. Após a morte de seu pai, ela mergulha nos estudos e se destaca academicamente. Ao longo de sua carreira, ela se envolve com o projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, um programa que utiliza radiotelescópios para tentar captar sinais de civilizações alienígenas. Apesar do ceticismo de muitos colegas e da falta de apoio institucional, Ellie persevera. A virada na história ocorre quando ela e sua equipe captam um sinal vindo da estrela Vega, situada a cerca de 26 anos-luz da Terra. O sinal é complexo, repetitivo e carrega uma estrutura matemática clara, indicando origem inteligente. Além disso, embutido no sinal está a transmissão da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 1936, o primeiro programa de TV de longo alcance enviado ao espaço. Isso confirma que o sinal é uma resposta a uma transmissão humana anterior. O sinal também contém instruções codificadas para a construção de uma misteriosa máquina de transporte. Após longas análises e debates políticos e científicos globais, é decidido que a máquina será construída. O projeto se torna um empreendimento internacional, repleto de tensões geopolíticas, disputas ideológicas e discussões filosóficas sobre o significado desse contato. Quando a máquina é finalmente construída, 5 pessoas são escolhidas para fazer a viagem interdimensional, entre elas Ellie. A viagem, feita por meio de uma sequência de vermes espaciais ou túneis no espaço-tempo, leva os tripulantes a um encontro com uma inteligência alienígena. No entanto, os seres com quem Ellie interage não aparecem de forma direta. Eles usam a imagem de seu falecido pai para se comunicar, respeitando os limites emocionais e perceptivos dos humanos. Durante o contato, Ellie tem uma profunda experiência emocional e espiritual. Os alienígenas revelam que a galáxia está cheia de vida e que várias civilizações cooperam na busca por entendimento cósmico. Eles também mencionam que há uma assinatura matemática escondida nas profundezas do universo, sugerindo um projeto inteligente subjacente à existência, o que instiga novas reflexões sobre a relação entre ciência e espiritualidade. Quando os 5 retornam à Terra, descobrem que, do ponto de vista dos observadores terrestres, nada aconteceu. A máquina parece não ter funcionado, e o tempo decorrido foi ínfimo. Sem evidências concretas, os relatos da equipe são tratados com ceticismo. Ellie é forçada a defender sua experiência, mesmo diante da incredulidade pública e da pressão política. O romance termina com Ellie buscando provas matemáticas da existência de um padrão oculto no universo, especialmente dentro do número π, como sugerido pelos alienígenas. Essa busca simboliza a convergência entre fé e razão, mostrando que ciência e espiritualidade não precisam ser opostas, mas podem se complementar na busca por significado. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro A Rainha Vermelha. O livro se passa em um mundo dividido rigidamente por cor de sangue. Os prateados, que têm sangue prateado e habilidades sobrenaturais, governam com opressão. Os vermelhos, de sangue comum, são a classe baixa, sem poderes, condenados a viver sob dominação e miséria. A protagonista é Mary Barrow, uma jovem vermelha de 17 anos, que vive com a família em Palafitas, uma vila pobre. Sem trabalho ou futuro, Mary sobrevive cometendo pequenos furtos.
Ela vê seus irmãos serem levados para a guerra e teme que seu destino seja o mesmo, já que aos 18 anos os vermelhos que não têm ocupação são obrigados a lutar por um império que não os valoriza. Tudo muda quando Mari, por acaso, cruza o caminho de Cal, um rapaz misterioso que lhe consegue um emprego no Palácio Real. Durante um evento da corte, Mari acidentalmente descobre que possui um poder destrutivo ligado à eletricidade, algo impossível para uma vermelha. Sua habilidade vem à tona diante da elite prateada, chocando a todos. Para controlar a situação, a família real, o rei Tiberas e a rainha Elara, decide esconder a origem de Mari. Eles a declaram como uma prateada perdida, filha de nobres mortos, e a noivam com o segundo príncipe, Maven, filho da rainha. Assim, Mari é forçada a viver como uma impostora entre os prateados, tentando manter sua identidade em segredo enquanto enfrenta um mundo repleto de mentiras, traições e jogos de poder. Dentro do palácio, Mari conhece melhor os dois príncipes, Cal, o herdeiro leal, poderoso e treinado para governar, e Maven, aparentemente gentil e atento, mas sombrio em sua essência. Ao mesmo tempo, Mari se envolve com um grupo revolucionário chamado Guarda Escarlate, que luta contra a tirania dos prateados. Ela se vê dividida entre seu desejo de justiça, seus sentimentos confusos pelos príncipes e os perigos de ser usada como arma política. A trama atinge seu clímax com uma série de traições chocantes. Maven, que parecia aliado de Mari, revela-se um manipulador cruel, que orquestra a queda de seu próprio pai, o rei, para tomar o trono ao lado da mãe, Elara, uma poderosa manipuladora mental. Mari e Cal são acusados de traição e precisam lutar pela própria sobrevivência. Ambos escapam da execução com a ajuda da Guarda Escarlate, mas Cal, que sempre foi leal à coroa, agora se vê como inimigo do próprio reino. O final do livro é marcado por um sentimento de perda, fúria e determinação. Mari percebe que não pode mais confiar em ninguém apenas por aparência ou palavras doces. Ela jura derrubar Maven e o sistema dos prateados, e entende que sua luta não será apenas por liberdade, mas por vingança e justiça. A Rainha Vermelha mistura ação, política, romance e crítica social, apresentando um mundo em que a cor do sangue define o destino das pessoas, e onde o poder corrompe até os mais próximos. A história levanta questões sobre opressão, desigualdade, identidade e resistência. Mari, ao descobrir sua força, torna-se símbolo de uma revolução que desafia a ordem estabelecida. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis é um romance juvenil escrito por Jennifer Niven, publicado em 2015, que narra a história de dois adolescentes marcados por traumas e que se encontram, literalmente, à beira do fim. Os protagonistas são Violet Mark e Theodore Finch, dois jovens que frequentam a mesma escola, mas pertencem a mundos aparentemente diferentes. O livro começa com um encontro inusitado. Os dois se conhecem no alto da torre do sino da escola, onde ambos pensavam em tirar a própria vida. No entanto, Finch consegue distrair Violet, salvando-a, e nesse momento cria um vínculo inesperado entre eles. Para preservar a reputação da garota, Finch permite que todos pensem que ela o salvou. Esse gesto é o primeiro passo para a construção de uma relação complexa e significativa. Violet está emocionalmente devastada desde a morte de sua irmã Eleanor, em um acidente de carro. Ela se afastou dos amigos, deixou de escrever, perdeu o gosto pela vida e conta os dias para se formar e deixar a cidade. Já Finch é um garoto excêntrico, criativo e imprevisível. Ele sofre de um transtorno psicológico não diagnosticado, o que muitos leitores interpretam como transtorno bipolar, enfrenta bullying constante na escola e vive uma situação familiar negligente e instável. Com o intuito de se aproximar de Violet, Finch propõe que façam juntos um trabalho escolar, visitar os lugares incríveis do estado de Indiana. Relutante no início, Violet acaba aceitando. A partir daí, eles iniciam uma jornada cheia de descobertas, onde exploram lugares pouco conhecidos, mas marcantes, como um campo de girassóis e uma casa pendurada em árvores. Durante essas viagens, Violet começa a redescobrir o prazer de viver,
se reconectar com sua criatividade e aos poucos se abrir novamente ao mundo. Enquanto Violet floresce, Finch enfrenta um processo inverso. Embora esteja apaixonado e profundamente envolvido com ela, seus episódios depressivos se intensificam. Ele tenta esconder sua dor, mas luta silenciosamente contra pensamentos suicidas, oscilações de humor e uma sensação constante de não pertencimento. O romance entre os dois é intenso, sincero e carregado de esperança. Finch ensina Violet a viver o presente, a valorizar os pequenos momentos e a encontrar beleza nas imperfeições. Em contrapartida, Violet oferece a Finch compreensão e aceitação, coisas que ele raramente teve. No entanto, o livro toma um rumo trágico. Após um período de ausência e comportamento estranho, Finch desaparece. Apesar das tentativas de Violet e seus amigos de encontrá-lo, ele é localizado dias depois, já sem vida, em um lago que ele havia visitado durante as explorações. A morte de Finch representa uma dor profunda, mas também provoca uma transformação significativa em Violet. Nos capítulos finais, Violet decide concluir a jornada que haviam começado juntos, visitando os últimos lugares que Finch tinha anotado para eles. Nesse processo, ela encontra cartas, pistas e mensagens deixadas por ele, que revelam o quanto ele se importava com ela e como ele tentou lutar contra sua dor até o fim. Por Lugares Incríveis é uma história tocante sobre amor, perda, saúde mental e resiliência. Jennifer Niven não apenas retrata o sofrimento psicológico com sensibilidade, mas também mostra como o afeto e a empatia podem transformar vidas. A obra termina com uma nota de esperança, com Violet decidida a viver e a honrar a memória de Finch explorando o mundo que ele tanto quis mostrar. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um romance clássico da literatura inglesa que narra a história das 5 irmãs Bennet, com foco especial na segunda filha, Elizabeth Bennet. A trama se passa no interior da Inglaterra, no final do século XVIII, e trata, com ironia e sensibilidade, de temas como casamento, classe social, orgulho, preconceito e moralidade. A família Bennet vive em Longbourn, e sua principal preocupação é encontrar bons casamentos para as filhas, já que por falta de um herdeiro homem, a propriedade será herdada por um parente distante, o Sr. Collins. Quando um jovem e rico solteiro, Sr. Bingley, aluga a propriedade de Netherfield, ele logo se torna o centro das atenções da sociedade local. Ele se encanta rapidamente por Jane Bennet, a filha mais velha, e os dois iniciam um romance tímido, porém promissor. Acompanhando Bingley está seu amigo, Sr. Fitzwilliam Darcy, ainda mais rico, mas de temperamento orgulhoso e reservado. Desde o início, Darcy e Elizabeth Bennet entram em conflito. Elizabeth o considera arrogante e prepotente, especialmente depois de ouvir que ele a considera tolerável, mas não bonita o suficiente para tentá-lo. A primeira impressão de Darcy é negativa e Elizabeth forma uma opinião marcada pelo preconceito contra sua suposta frieza. Paralelamente, entra em cena o Sr. Collins, um clérigo tolo e bajulador, herdeiro da propriedade Bennet. Ele propõe casamento a Elizabeth, que o rejeita. Posteriormente ele se casa com Charlotte Lucas, melhor amiga de Elizabeth, que aceita por segurança financeira, não por amor. Outro personagem importante é Sr. Wickham, um oficial charmoso que conta a Elizabeth que foi injustamente prejudicado por Darcy, reforçando a imagem negativa que ela já tinha dele. No entanto, com o tempo, Elizabeth descobre que Wickham mentiu. Ele tentou seduzir a irmã de Darcy por interesse financeiro. Essa revelação muda a forma como Elizabeth enxerga Darcy. Durante uma visita a Pemberley, a magnífica propriedade de Darcy, Elizabeth começa a ver outro lado dele, generoso, sensível e respeitado por seus criados. Quando a irmã mais nova de Elizabeth, Lydia, foge com Wickham, Darcy intervém secretamente, pagando o dote para que eles se cassem e assim salvando a reputação da família Bennet. Esse gesto comove profundamente Elizabeth. Ao longo da narrativa, o orgulho de Darcy e o preconceito de Elizabeth vão sendo desconstruídos. Darcy, que inicialmente se sentia superior à família de Elizabeth,
passa a admirá-la sinceramente e Elizabeth reconhece seus próprios julgamentos precipitados. O romance culmina em duas propostas de casamento. Na primeira, Darcy, ainda orgulhoso, propõe a Elizabeth e é rejeitado. Na segunda, já transformado, ele se declara novamente, agora de forma humilde e respeitosa. Elizabeth, também transformada, aceita. Jane e Bingley também se casam, consolidando os dois casais como exemplos de amor construído sobre autoconhecimento, respeito e superação de barreiras sociais. E aí, gostaram? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!